Pare tudo! O que eu estou prestes a revelar pode mudar completamente a forma como você vê o futuro do universo cinematográfico da Marvel. Franklin Richards, uma criança de apenas 6 anos, tem o poder de destruir e recriar universos inteiros com um simples pensamento. E as evidências mostram que a Marvel está preparando ele para fazer exatamente isso com o UCM que conhecemos hoje. Você já imaginou acordar amanhã e descobrir que todos os filmes da Marvel que você assistiu, todos os heróis que você ama, todas as histórias que te emocionaram, simplesmente nunca existiram? Que eles foram apagados da realidade como se fossem apenas um sonho? Isso não é ficção científica. Isso é o poder de Franklin Richards. E hoje eu vou provar para você, com evidências dos quadrinhos e pistas deixadas pela própria Marvel Studios, que eles estão construindo o caminho para o maior reset da história do cinema. Um evento tão massivo que fará o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura parecer uma brincadeira de criança. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir como uma criança pode acabar com mais de 15 anos de construção cinematográfica em questão de segundos. Mas antes de entrarmos no apocalipse cinematográfico, você precisa entender quem é Franklin Richards. Filho de Reed Richards, o Senhor Fantástico, e Sue Storm, a Mulher Invisível, Franklin não é uma criança comum. Nos quadrinhos, ele é classificado como um mutante ômega, a categoria mais alta de poder mutante que existe. Mas não estamos falando de controlar fogo ou ler mentes. Estamos falando de criar e destruir universos. Imaginem só, enquanto outras crianças brincam com blocos de montar, Franklin brinca com a realidade cósmica. Ele já ressuscitou Galactus, o Devorador de Mundos, criou universos de bolso, e aqui está o mais assustador. Ele fez tudo isso sem saber que estava fazendo. E a Marvel sabe disso. Eles sabem que tem em suas mãos o personagem mais poderoso de todo o multiverso. A pergunta é, por que eles escolheriam justamente agora para introduzi-lo? Vamos analisar a situação atual do UCM. Após Vingadores Ultimato, a Marvel enfrentou uma crise de identidade. Perdemos Tony Stark, Steve Rogers saiu de cena, e o público começou a se desconectar das novas histórias. As bilheterias não mentem. Filmes como Os Eternos arrecadaram apenas 402 milhões globalmente, um desastre para os padrões Marvel. Thor, Amor e Trovão dividiu opiniões drasticamente. Ant-Man, Quantumania foi o filme da franquia com pior recepção crítica. A fadiga de super-heróis é real, e a Marvel sabe disso. Mas aqui está o que muitos não percebem. A Marvel não está apenas perdendo dinheiro. Eles estão perdendo relevância cultural. As redes sociais não fervilham mais com teorias Marvel como antes. Os memes diminuíram. O engajamento caiu. Kevin Feige, em entrevistas recentes, admitiu que talvez tenham expandido muito rápido após o Ultimato. Ele falou sobre a necessidade de reconectar com o que faz a Marvel especial. Traduzindo, eles sabem que precisam de uma solução drástica. E aqui entra a genialidade diabólica do plano. Franklin Richards não é apenas um reset. Ele é a justificativa perfeita para um reset. Nos quadrinhos, sempre que os escritores querem mudar algo drasticamente, eles usam eventos cósmicos. E que evento seria maior que uma criança com poderes divinos literalmente reimaginando toda a realidade? Mas tem mais. A Marvel também precisa resolver questões legais complexas. Direitos de personagens, contratos de atores que estão vencendo, disputas com a Sony sobre Homem-Aranha. Franklin Richards poderia resolver tudo isso de uma vez só, criando uma nova realidade onde essas limitações simplesmente não existem. Mas as evidências vão muito além de teorias corporativas. Vamos aos fatos concretos. Evidência número 1. O retorno do Quarteto Fantástico está confirmado para 2025. E vocês acham que é coincidência? Franklin é o filho dos membros mais importantes do grupo. A Marvel não gastaria mais de 200 milhões de dólares trazendo os Fantásticos de volta só para contar histórias convencionais. Mais revelador ainda, John Krasinski foi confirmado como Reed Richards depois de sua aparição em Doutor Estranho 2.
Mas aqui está o detalhe que ninguém notou. Em todas as versões dos quadrinhos onde Franklin reescreve a realidade, Reed Richards é a figura paterna central que o guia. Coincidência? Eu acho que não. Evidência número 2. A obsessão atual da Marvel com o multiverso não é casual. Loki estabeleceu que múltiplas realidades podem existir. Doutor Estranho 2 mostrou universos sendo destruídos e recriados. Homem-Aranha, sem volta para casa, provou que personagens podem ser transportados entre realidades. Mas aqui está o que é genial. Todos esses filmes estão estabelecendo as regras do jogo. Eles estão ensinando o público que realidades podem ser alteradas, que universos podem colidir, que mudanças cósmicas são possíveis. Franklin é a explicação perfeita para tudo isso. Evidência número 3. As declarações enigmáticas de Kevin Feige sobre grandes mudanças chegando ao UCM em 2025 a 2026. Ele não falou de novos heróis, falou de mudanças fundamentais. Em uma entrevista para a Variety, ele disse textualmente: "O que os fãs conhecem pode não ser o que eles verão daqui para frente." Que tipo de mudança seria tão radical que até mesmo os fãs mais dedicados não reconheceriam o UCM? Apenas uma completa reimaginação da realidade. Evidência número 4. A introdução gradual dos mutantes. Ms. Marvel revelou que Kamala Khan é mutante. The Marvels insinuou a existência de mais mutantes. Mas aqui está o problema. Como explicar que os mutantes nunca apareceram antes em 15 anos de UCM? Franklin Richards resolve isso perfeitamente. Ele pode criar uma realidade onde os mutantes sempre existiram, reescrevendo a história de forma que os X-Men sejam parte natural do mundo Marvel. É elegante, é simples e é poderoso. Evidência número 5. Os Easter eggs escondidos que ninguém está discutindo. Em Doutor Estranho 2, há uma referência visual aos Pocket Dimensions, exatamente o que Franklin cria nos quadrinhos. Em Loki, o TVA menciona anomalias de realidade causadas por seres Omega. Franklin é classificado como mutante Ômega. Mas a evidência mais chocante está enterrada nos próprios quadrinhos recentes. E quando vocês ouvirem isso, vão entender que a Marvel está seguindo um roteiro muito específico. Na saga Secret Wars de Jonathan Hickman, Franklin literalmente salvou a família Richards, criando um universo de bolso quando o multiverso estava colapsando. Ele pegou suas pessoas favoritas e as colocou em uma realidade segura, enquanto tudo ao redor era destruído. Vocês percebem o paralelo? A Marvel pode usar Franklin para salvar os heróis favoritos do público em uma nova realidade, enquanto apaga os elementos que não funcionaram. É o reset perfeito disfarçado de salvação heróica. Mas tem mais. Nos quadrinhos recentes, a Marvel fez algo muito específico. Na série Fantastic Four, de 2022, eles revisitaram a infância de Franklin de uma forma nunca vista antes. Eles mostraram como suas emoções infantis podem alterar realidades inteiras sem ele perceber. Em uma edição particularmente reveladora, Franklin tem um pesadelo sobre heróis perdidos e histórias que nunca deveriam ter acontecido. Quando ele acorda, pequenas mudanças na realidade já ocorreram. Tia May nunca morreu. Tony Stark ainda está vivo em uma dimensão paralela. Steve Rogers nunca envelheceu. Isso não é coincidência. Os roteiristas estão testando as reações dos fãs para essas mudanças. Eles estão preparando o terreno para mostrar que Franklin pode corrigir os elementos controversos do UCM. E tem mais. Nos quadrinhos, Franklin frequentemente perde controle de seus poderes quando está sob estresse emocional. Imaginem uma criança de 6 anos descobrindo que seus pais são super-heróis, que o mundo está constantemente em perigo, que existem ameaças cósmicas como Galactus e Kang. Um pesadelo infantil poderia literalmente reescrever a realidade. E a Marvel poderia apresentar isso como um acidente, tornando Franklin simpático ao público, não um vilão, mas uma criança assustada que inconscientemente mudou tudo.
Aqui está algo que vai chocar vocês. Nos quadrinhos de 2023, Franklin criou uma realidade onde os Vingadores nunca se separaram e os heróis nunca decepcionaram seus fãs. Ele literalmente corrigiu a fadiga de super-heróis através de seus poderes. A Marvel está nos dizendo exatamente o que vai acontecer no cinema. Eles estão usando os quadrinhos como um laboratório de testes para ver como os fãs reagem a essas mudanças radicais. E a prova mais definitiva? Na última convenção de quadrinhos, quando perguntaram ao roteirista Ryan North sobre o futuro de Franklin, ele disse: "Vocês vão ficar surpresos com onde essa história vai parar. E não estou falando apenas dos quadrinhos. Não estou falando apenas dos quadrinhos. Ele praticamente confirmou que Franklin vai aparecer em outras mídias. E qual é a mídia mais importante da Marvel hoje? O cinema. Se essa teoria estiver correta, e todas as evidências sugerem que está, estamos olhando para o maior evento da história do cinema de super-heróis. Não estamos falando apenas de um filme, estamos falando de uma revolução narrativa que vai ecoar por décadas. Imaginem o impacto. Atores que querem sair, como Chris Evans ou Robert Downey Jr., podem ter suas histórias reimaginadas gentilmente. Elementos controversos como a morte da tia May ou o final de Tony Stark podem ser reescritos. Continuidades confusas podem ser simplificadas com uma única explicação. Franklin mudou tudo. Mas aqui está o que é ainda mais impressionante. Franklin poderia criar uma realidade onde todos os universos da Marvel coexistem perfeitamente. Os filmes antigos da Sony com Tobey Maguire, os X-Men da Fox com Hugh Jackman, os Vingadores originais, as séries da Netflix, tudo poderia ser canônico simultaneamente. Imaginem assistir a um filme onde Tom Holland divide a tela com Tobey Maguire e Andrew Garfield. Não como um evento especial, mas como norma. Onde os X-Men de Patrick Stewart lutam lado a lado com os Vingadores de Chris Evans. Onde versões alternativas dos mesmos heróis existem em harmonia. É o sonho de qualquer fã se tornando realidade, mas também representa algo maior: o fim da escassez narrativa. Ao invés de escolher uma versão canon de cada herói, Franklin permitiria que todas as versões fossem verdadeiras em suas respectivas realidades. Mas vamos falar do elefante na sala. Isso também significa que nada mais seria garantido. Cada filme que vocês amam, cada momento emotivo que os marcou, cada desenvolvimento de personagem que os tocou, tudo estaria sujeito à imaginação de uma criança de 6 anos. Tony Stark poderia estar vivo em uma realidade, morto em outra, nunca ter existido em uma terceira. E todas seriam igualmente válidas dentro do multiverso de Franklin. Isso é libertador ou aterrorizante? Honestamente, é ambos. Do ponto de vista da Marvel Studios, é genial. Eles podem testar diferentes versões dos personagens em tempo real. Se o público não gostar de uma decisão narrativa, Franklin pode simplesmente sonhar uma alternativa. Se um ator se recusar a renovar contrato, uma nova versão do personagem pode aparecer sem explicações forçadas. É o storytelling adaptativo levado ao extremo. A Marvel poderia literalmente responder às críticas dos fãs mudando a realidade do filme através dos poderes de Franklin. Mas aqui está a pergunta de $1 bilhão. Vocês, como fãs, estão dispostos a aceitar que mais de 15 anos de construção cinematográfica podem ser reimaginados por uma criança? Que personagens que vocês choraram por suas mortes podem voltar à vida simplesmente porque Franklin teve um sonho bonito? E mais importante, se a Marvel conseguir fazer isso de forma emotiva e satisfatória, será que isso não seria a evolução natural do cinema de super-heróis? Ao invés de estarmos presos a decisões narrativas passadas, poderíamos ter universos que se adaptam e crescem com as expectativas do público. A verdade é que Franklin Richards representa mais que um reset. Ele representa o futuro do entretenimento interativo, onde as histórias podem ser reescritas, os finais podem ser alterados e os mundos ficcionais podem evoluir em tempo real. E se essa teoria estiver correta, vocês estão assistindo aos últimos anos do UCM como o conhecemos. Em breve,
tudo será possível, tudo será flexível e tudo será determinado pela imaginação infinita de uma criança com poderes de Deus. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa teoria bombástica? Franklin Richards realmente vai reiniciar o UCM e transformar tudo o que conhecemos sobre o cinema de super-heróis? Vocês estão empolgados para ver uma realidade onde todas as versões dos seus heróis favoritos podem coexistir? Ou preferem que tudo continue linear como está? Eu, honestamente, acredito que estamos à beira de uma revolução cinematográfica. E se eu estiver certo, vocês vão se lembrar deste vídeo como o momento em que alguém finalmente conectou todos os pontos antes de todo mundo. Se essa teoria fez vocês repensarem completamente o futuro da Marvel, e se vocês ficaram com a mente explodindo com as possibilidades, deixem aquele like maroto para ajudar este canal a crescer e trazer mais teorias exclusivas como essa. E se vocês querem fazer parte desta comunidade incrível de fãs que não se contentam apenas em assistir, mas querem entender os segredos por trás das suas franquias favoritas, cliquem naquele botão de inscrever-se e ativem o sininho. Porque garanto que quando Franklin Richards aparecer oficialmente, vocês vão querer estar aqui para a análise completa. Falando nisso, tem um vídeo imperdível aparecendo na sua tela agora mesmo sobre outro segredo que a Marvel está escondendo. Dessa vez, sobre como eles estão preparando secretamente o retorno de um personagem que todos achavam que estava morto para sempre. Vocês não vão acreditar nas evidências que eu descobri. Muito obrigado por ficarem até aqui comigo nessa jornada épica pelo futuro do UCM. Sério, vocês são incríveis por aguentarem mais de 12 minutos de teoria pura e análise profunda. Deixem nos comentários suas próprias teorias sobre Franklin Richards. Vocês acham que ele vai aparecer já no próximo filme do Quarteto Fantástico? Ou a Marvel vai fazer ele crescer gradualmente até se tornar o game changer definitivo? E me digam, vocês têm coragem de ver tudo que amam no UCM sendo reimaginado? Ou isso os assusta? Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Então, participem da discussão. Esta comunidade é o que torna tudo isso possível. Até o próximo vídeo e lembrem-se sempre, no universo Marvel, nada é impossível, especialmente quando uma criança com poderes infinitos e imaginação sem limites está envolvida. E preparem-se, porque se eu estiver certo, os próximos anos vão ser os mais loucos da história do cinema de super-heróis. Tchau, pessoal, e nos vemos na próxima Teoria Explosiva.